Glória a Deus. Ainda de pé, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, e nós vamos ler dos versículos 1 ao 14. Eu vou ler na nova versão internacional, a NVI, e você acompanha aí na versão que você tiver. Todas vão falar da mesma coisa, com o mesmo sentido, com o mesmo ensino. E então, todos encontraram, amém? Versículo 1 de Mateus 22 diz assim: Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse ao servo: as bodas na verdade. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tantos maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando com festes de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pai querido, obrigado, Senhor, por sua palavra. Mas a sua palavra não terá nenhum efeito na minha vida, nas nossas vidas, se não formos orientados, assistidos pelo seu Espírito. Por isso eu lhe peço nesse momento, Senhor, derrame sobre nós do seu Espírito, me dando habilidade, condições de falar ao seu povo, mas também habilitando cada ouvinte a ouvir e compreender nesta noite. Que essa obra do seu Espírito seja sobre nós, sobre cada ouvinte também da live, para que no final, além do seu nome ser glorificado, tenhamos as nossas vidas edificadas para a honra, glória e louvor do seu nome. Pois assim eu oro, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Aqui está um texto, mas antes de entrar no texto, eu quero falar sobre o título ou o tema, como você queira chamar, desse sermão de hoje. O sermão de hoje tem como título: A complexa simplicidade do reino. Espera aí, pastor, temos uma palavra aí que está, a frase é autocontraditória. Como é que pode ser complexa e simples, já que são palavras antagônicas? Mas você vai compreender o que eu quero. Eu espero conseguir transmitir, e eu espero que você compreenda o que eu quero dizer nessa noite. O título é exatamente esse: A complexa simplicidade do reino.
E a partir desse texto nós vamos começar a pensar um pouquinho. Esse texto dessa parábola, e Jesus falou muitos sermões por parábolas, e parábolas têm um princípio muito interessante. Através de ilustrações, histórias, Jesus teve a intenção de nos revelar valores do reino de Deus. Ora, Jesus, que é o próprio Deus que encarnou e habitou entre nós, se ele tivesse falado com uma linguagem celestial, uma linguagem angelical, nós não teríamos compreendido como funciona o seu reino, qual o desejo do seu coração. Nós não teríamos compreendido. Então Jesus faz uso daquilo que faz parte do nosso dia a dia, daquilo que nós conhecemos, e transformou em sermões, em ilustrações, e principalmente essas ilustrações que nós chamamos de parábolas, para nos apresentar valores do seu reino que não tinha como serem apresentados senão com algo que nós conhecemos, que faz parte do nosso dia a dia. Então ele ensinou muitos valores do reino através de parábolas. E aqui, se você olhar dentro do contexto do livro de Mateus, você vai ver que tem outras parábolas, algumas que antecedem essa que eu li e outras que são posteriores a essa que eu li. E são parábolas que estão ensinando valores espirituais. E essa aqui, ele está ensinando exatamente dos valores espirituais do seu reino, da forma como ele trabalhou para que nós chegássemos ou venhamos chegar lá nesse reino, como funciona e como são os critérios para entrarmos no reino de Deus, no reino celestial. E aqui nesse texto nós encontramos pelo menos 3 convites que nos vai fazer compreender como funciona então esse ensino que está inserido através dessa parábola. Primeiro convite está lá no versículo 3. Leia comigo. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Esse é o primeiro convite. Hoje nós estamos diante de um convite muito semelhante. O convite da Santa Ceia, o convite de estarmos na presença de Deus. Cada um de vocês que saíram de casa, ou cada um dos que estão nos acompanhando através da live, pode até parecer que foi simplesmente o desejo ou o costume rotineiro de estarmos aqui a cada domingo. Mas mesmo sem nos apercebermos, nas entrelinhas desse desejo, dessa vontade ou dessa rotina, sempre vai estar o convite do Espírito Santo de Deus lá, sem nós percebermos, nos motivando a estarmos na sua presença. Porque a obra do Espírito Santo, ela é constante, e ele não brinca com a obra, com essa obra que o Senhor Deus Pai colocou nas mãos do Deus Espírito Santo, que é convencer o homem da necessidade que nós temos de uma vida com Deus, convencer o homem de que ele é pecador, convencer o homem de que não há vida além de Cristo, porque Jesus é aquele que pagou o preço por nós, nos justifica, nos convencer de que haverá um juízo, e esse juízo ninguém escapará, mas só será absorvido desse juízo aqueles que Jesus justificou, e Jesus só justifica aqueles que aceitam a sua obra. Por isso que o Espírito vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a obra do Espírito Santo ele faz. E quando você tem o desejo de ler a Bíblia, de orar, de buscar o Senhor, lembre-se, nós não estamos aqui com um corpo transformado, incorruptível, glorificado. Nós estamos ainda num corpo humano que tem nas entranhas o pecado, e o pecado tenta nos afastar de Deus. Por isso, cada momento desse que nós desejamos estar na presença de Deus é um trabalhar convidatório do Espírito Santo de Deus para estarmos na sua santa presença. Então aqui nós temos o primeiro convite na narrativa dessa
parábola que mostra como o Senhor executou a sua obra salvadora, de como Ele fez para se revelar aos homens. E aí diz que Ele sai, Ele tem um grande banquete. A eternidade é um grande banquete. A vida com Deus é uma celebração sem fim, porque estar na presença de Deus é algo, irmãos, que nós não temos a noção. Veja, quando nós temos um pequeno lampejo, uma faísca dessa presença de Deus sobrenatural, quando nós estamos em um momento de culto, já alegra a nossa alma, dá vontade da gente não sair mais daquele lugar. Por isso que um compositor, que eu não recordo o nome dele, compôs uma música que nós cantamos aqui, que diz: aquele que pisou no Santo dos Santos não consegue encontrar outro lugar. Por que isso acontece? Porque a presença de Deus, ela é tão agradável, ela é tão, renovadora, ela nos completa de tal forma que a pessoa que está na presença de Deus não quer sair. Imagine como vai ser a eternidade. E aqui a eternidade é tipificada nessa parábola como o banquete de uma celebração de casamento, aonde o Senhor está celebrando as bodas do seu filho. Tem a ver com a história de Deus Pai celebrando as bodas do seu filho Jesus com a sua noiva, que é a igreja. E é interessante que no primeiro convite diz o texto com relação aos convidados: mas todos se recusaram a vir. A misericórdia de Deus sempre esteve convidando o homem para o seu banquete eterno. Desde o início da raça humana, na hora que o homem peca, desobedece, cai dessa presença, dessa graça de Deus, aí imediatamente o Senhor já começa com um processo, um trabalho de resgatar o homem caído e trazê-lo de volta à comunhão plena com Ele. Está lá no Éden, na narrativa da queda de Adão. Então o Senhor sempre trabalhou. O fato de você estar aqui, eu não sei quanto tempo de evangelho, de crente em Jesus você tem. Eu não sei se você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos. A vida toda não. Porque mesmo que você tenha nascido em um lar evangélico, você precisa compreender isso. E uma vez que compreende, e que você já tem a liberdade de escolha, você escolher: eu quero ou não caminhar com Deus. Então, você que já caminha com Deus, eu não sei há quanto tempo você caminha, mas você só caminha com Deus, nós só caminhamos com Deus porque Ele nunca deixou de trabalhar em prol dessa união e dessa reconciliação através da sua misericórdia e da obra do seu Espírito nas nossas vidas. Ele sempre esteve nos convidando para estarmos no banquete que nós vamos celebrar de uma forma tão minúscula, mas fazendo menção que um dia nós estaremos com Ele naquela grande mesa e entraremos em toda a eternidade e não terá mais fim essa celebração. O banquete eterno, ou seja, Ele sempre nos convidou para a vida eterna com Ele. Nesse primeiro convite, os homens rejeitam, recusam. É interessante que alguns estudiosos vão dizer que na tradição de muitos países naquela época, povos do Oriente, eles tinham uma forma diferente de convidar daquilo que nós conhecemos e faz parte da nossa cultura. Na nossa cultura, a gente envia um convite, quero convidar você para a minha festa de aniversário, de 15 anos, de casamento, seja lá o que for. Lá está o local, a data e a hora. E quando é um ambiente que tem alguém na porta, está lá as senhazinhas de entrada, e você já sabe de tudo. Alguns estudiosos vão dizer que naquela época havia uma tradição naqueles países do Oriente, que o convite era feito em algumas etapas. Primeiro eles avisavam que ia ter uma celebração, sem dizer o dia e a hora, para que as pessoas fossem internalizando aquilo e se preparando para aquele momento tão especial, já que essas datas, principalmente as bodas, o casamento, era algo tão importante, principalmente na cultura judaica. E aí, esse é o primeiro convite da parábola.
que está alinhado também, sabe, com os primeiros profetas que anunciaram a vinda de Cristo, o convite do Senhor em separar uma nação para se tornar a manifestação visível do seu poder, da sua glória. Mas o texto diz que eles rejeitaram. Essa ideia de rejeitar aqui é tipo assim: não, leve o convite de volta. Eu não quero participar dessa festa. Eu não quero fazer parte desse projeto. Não era simplesmente receber o convite e não participar da festa. A rejeição aqui do primeiro convite era dizer: não, eu não quero fazer parte desse grupo de convidados. Alguns estudiosos vão dizer que é assim que funcionava naquela época. E aqui nós temos um convite do Senhor para que aqueles homens participassem das bodas do Cordeiro, participassem do seu chamado do banquete eterno. Mas a primeira resposta foi: não, eu não quero. Recusaram. Onde está então a simplicidade e a complexidade desse texto? A simplicidade, irmãos, é porque, sabe, o reino de Deus ele é simples. A vida com Deus ela é simples. É só uma escolha: eu quero servir a Deus ou eu não quero servir a Deus. Eu quero obedecer a Deus ou não quero obedecer a Deus. Eu aceito o sacrifício de Jesus como tendo sido no meu lugar, ou eu não aceito. Não é simples dizer sim ou não. A complexidade está exatamente na nossa rejeição. Quando eu estava sendo ministrado para trazer esse sermão de hoje, o que no meu coração reverberou como o simples e o complexo. Simples é a ação de Deus para nós. Não estou falando de custo, não estou falando de sofrimento, não estou falando de preço, porque o preço foi alto, o custo foi altíssimo, porque foi o custo do derramamento do sangue daquele que é o Senhor de todas as coisas, em favor da minha salvação e da sua salvação. Não estou falando de preço, não estou falando de custo, eu estou falando da funcionalidade. E a funcionalidade é simples. O Senhor viu que nós éramos homens e mulheres perdidos, que não poderíamos fazer nada por nós mesmos, e Ele disse: é simples, eu vou lá e faço por eles, para que eles aceitem o meu sacrifício no lugar deles. Simples. A complexidade entra no meu eu e no seu tu, porque não pode ser o seu eu, porque o eu é meu, mas o tu é teu. No seu eu, porque entra o nosso eu. Ah, mas eu não entendo. Ah, mas eu não quero. Ah, mas eu não acho que é bem assim. Ah, mas eu não compreendo. Ah, mas não é desse jeito. Ah, mas não é do meu jeito. Ah, eu. Essa é a simplicidade da complexidade do reino. O reino tem as portas abertas. Veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, as portas abertas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Portas abertas. O grande problema, a complexidade, é que muita gente chega na porta e não quer entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, a complexidade, a simplicidade, estou lá batendo. Só é você abrir que eu entro. Complexidade. Não queremos ouvir a porta, não queremos ouvir o bater da porta, e muitas vezes não queremos abrir a porta. Primeiro convite foi rejeição. Segundo convite, versículo 4: depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevadas já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Irmãos, presta atenção. Ele envia os seus servos e diz: avisa ao povo que vai ter um banquete. Aí o povo diz: eu não quero. Ele prepara o banquete. É a misericórdia de Deus, irmãos. Quantas e quantas vezes o Senhor já lhe chamou, hein? Quantas e quantas vezes o Senhor já me chamou para uma transformação,
para uma melhora, para uma escolha que o agrade, para uma aproximação mais intensa. E quantas vezes a gente vai dizendo: agora não, mas ainda bem que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. E o salmista vai dizer que isso são os motivos, as causas de não sermos consumidos. É isso que ele está dizendo: eu sou um Deus misericordioso, eu sou um Deus bondoso. Eu fiz o primeiro convite, vocês rejeitaram, então vai lá e diz a eles o seguinte: tudo bem, vocês não entenderam, mas já está pronto, eu já matei os animais, já está tudo, o churrasco está pronto, o banquete está na mesa. Venham participar das bodas. As misericórdias de Deus sempre esteve atuante, irmãos, na minha vida, na sua vida e na vida da humanidade. Sabe, aquele que rejeita, aquele que é o pior ímpio, aquele que está agora nesse momento de repente, sabe, fazendo atrocidades, coisas absurdas, a misericórdia de Deus está também sobre ele, tentando resgatá-lo, dizendo: meu, presta atenção, há uma prestação de conta. O Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio nisso porque a palavra diz. Você crê? Sempre esteve atuante, insistindo para que o homem não vá passar a eternidade ou uma eternidade nas trevas, em sofrimento, longe de Deus. Ele sempre insistiu. Cada toque do Espírito Santo, cada fala de Deus no nosso interior, tentando nos convencer que precisamos dele, do seu perdão, é um convite de Deus para participarmos do seu banquete eterno. Cada voz de Deus falando a cada crente, filho seu, para melhorar de vida, para, sabe, se consagrar, para que saia de algum embaraço, é nos convidando, não só para participarmos do banquete, mas para participarmos do banquete em uma posição de honra, porque quem já é salvo vai participar do banquete, mas existem posições. Aí eu me reporto para uma outra parábola que Jesus fala, uma outra ilustração. Ele diz: olha, se você é convidado para um banquete, não sente lá perto da cabeça da mesa, porque pode ser que aquele lugar não seja seu, e você vai passar uma grande vergonha, porque quando o dono da festa chegar e sentar na cabeça da mesa, eu estou parafraseando, mas você conhece o texto, ele vai dizer: olha, aqui não é seu lugar, levante-se, e vai mandar você sentar lá no fim da mesa, e aquele que vai ser honrado naquele momento, ele vai chamar para sentar na cabeça da mesa. Então, quantas e quantas vezes o Espírito Santo está nos trabalhando, nos chamando, nos convocando, não é? É Ele falando, não só para participarmos do banquete, mas para sentarmos em uma posição de honra. Qual é a resposta então do segundo convite? Está no versículo 5, veja aí por favor. A resposta do segundo convite: eles porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. A primeira resposta do primeiro convite foi rejeição. A segunda resposta foi indiferença. Não, eu sei, o reino de Deus é muito bom, o Senhor está trabalhando na minha vida, Ele quer que eu participe, Ele já morreu no meu lugar, mas agora não. Não, eu já sou salvo, sabe, meu nome está escrito no livro da vida, eu sei que o Senhor quer que eu tenha uma comunhão melhor com Ele, trabalhe na sua obra, me envolva com Ele, com a sua obra, com a sua causa, com o seu reino, mas eu tenho tantas coisas para fazer. Eu tenho negócios, eu tenho campo. A indiferença, irmãos, tem sido a resposta de muita gente para a voz do Espírito de Deus no coração. Eu não estou dizendo aqui que é para você abandonar o que você faz. Eu não estou dizendo aqui que é para você, sabe, cruzar as pernas numa calçada e ficar sem fazer mais nada. Não é nada disso. Até porque o Senhor nos ensinou a trabalhar, e Ele nos colocou aqui para trabalhar mesmo. Ele colocou a gente no jardim até antes da queda, para cuidar do jardim.
O problema é que depois da queda, o pecado dificultou esse cuidar do jardim. O castigo do pecado dificultou. Agora ele diz, agora não é mais tranquilo como seria. Agora você vai comer, ó, do suor. E olha que tem época que o suor é grande, não é? Porque foi o pecado que dificultou. Está lá escrito. Mas ele, sabe, ele nos ensinou a trabalhar. Mas nós podemos fazer tudo o que nós fazemos e ter um tempo para Deus, e ter uma vida com Deus. Inclusive nós podemos levar Deus, se é que eu posso usar essa expressão, me entendam, levar Deus para o nosso trabalho, para o que nós fazemos, para o nosso dia a dia. E não só levarmos Ele, mas continuarmos adorando, servindo e até obedecendo, anunciando que Ele está conosco e que Ele faz a diferença na vida de todo aquele que nele crê. Então, a resposta desses homens foi uma resposta de indiferença. O Senhor afirma que tais convidados não eram dignos do convite. Eles primeiro rejeitam, depois são indiferentes, e Ele vai dizer: tais convidados não são dignos. Você leu no texto. E alguns convidados ainda reagem de uma forma pior. Além de rejeitar, além de se tornarem indiferentes, eles ainda perseguiram os servos, ultrajando alguns e matando outros. Exatamente o que a humanidade fez. Matou alguns profetas, rejeitou a outro, e não é diferente nos nossos dias. Quantos de nós, por estarmos anunciando a palavra, somos rejeitados, somos muitas vezes expostos, não é, a frases que tentam ridicularizar a nossa pessoa, a nossa vida, a nossa fé, o Deus da nossa existência. Ele diz exatamente isso no versículo 6: e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Onde está então a simplicidade e a complexidade no segundo convite? A simplicidade é porque eles só precisavam se submeter, eles só precisavam, sabe, receber o chamado, eles só precisavam atender ao chamado, eles só precisavam se submeter no sentido de ir ao convite. Simples assim. A complexidade entra exatamente por conta da indiferença. A indiferença, ela torna complexa a nossa caminhada e a nossa vida com Deus. Terceiro e último convite, está lá no versículo 9, terceiro e último do texto. Ele então convida, os primeiros rejeitam, os segundos convite, a resposta é a indiferença. Aí diz: esse povo não é digno, então agora vamos chamar um outro grupo que quem sabe queira. Versículo 9: e depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos o que encontrardes. Vê para o que eram os seus, mas os seus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu faço parte desses todos. Eu estava na beira do caminho, estava lá jogado, mas ainda bem que Ele mandou me convidar, Ele mandou lhe convidar, e agora nós fazemos parte do reino de Deus. Eu faço parte do reino de Deus porque eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Você faz parte? Foi esse convite aqui, viu? Isso aqui, essa parábola profética, vou usar essa expressão, se cumpriu na minha vida, se cumpriu na sua vida. Quando o povo rejeitou, Ele disse: mas todos quantos me receber, eu darei a eles o direito de serem transformados em filhos de Deus, a saber, os que creem no meu nome. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1. Então, está aqui o terceiro convite. O convite do Senhor o convite do Senhor não está pautado nos méritos dos convidados. O convite do Senhor, irmão, não é porque eu mereço, porque você merece. Ele disse antes: esse povo não é digno. Ora, se os seus convidados, se o seu povo não era digno, imagine quem está à beira do caminho. Significa que nenhum de nós
somos dignos de receber o convite de viver na eternidade com Deus. Mas ainda bem que tem a graça de Deus. Então nenhum convite do Senhor é por mérito do convidado, mas pela graça, pelo amor do Senhor em nos convidar, em preparar o banquete. A ordem é convite, e os que aceitaram, sejam bons ou maus, ele disse: olha, sai e convide. E quando os servos voltam, eles convidamos os bons e os ruins. A ordem é convidar. Os que aceitarem, sejam bons ou maus, serão aceitos no banquete, desde que aceitem o convite. A Bíblia diz que o sol nasce sobre o justo e o injusto, mas a Bíblia também diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou para o céu não é porque eu sou bom. Eu vou para o céu não é porque eu tenho méritos. Eu vou para o céu não é porque eu faço coisas boas. Eu vou para o céu não é porque eu sou agradável ou faço caridade. Eu vou para o céu não é porque eu sou pastor. Eu vou para o céu não é porque eu prego a palavra. Isso eu devo fazer, porque essas coisas boas, a Bíblia diz que foram preparadas por Deus de antemão para que nós fizéssemos. É obrigação nossa fazer o que é certo, é obrigação nossa fazer o que é bom, é obrigação nossa ajudar o próximo. Nós vamos para o céu porque a graça do Senhor nos salvou. Nós não merecíamos, mas o convite dele foi: vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É cansado do pecado, é cansado da vida, é cansado de não ser digno, mas é nós não lançarmos nos seus braços, porque Jesus, irmãos, é a única pessoa no mundo, vou repetir, é a única pessoa no mundo que recebe qualquer pecador que se entregue a Ele, perdoa os seus pecados e não vai lhe atribuir falta pelas coisas ruins que ele fez. É a única pessoa, porque qualquer outra pessoa que até perdoa, mas lá na frente pisa no pé do para ver se não mas naquele dia, Jesus não, Ele não atribui mais falta, porque quando Ele perdoa. E para que Ele perdoe o meu pecado e o seu pecado, eu preciso crer no seu sacrifício e entregar a minha vida a Ele. Você sabe disso, porque aqui o que está em foco é um convite especial. O homem queria participar da festa, e aí ele foi participar. Uma prova disso que eu estou falando foi o homem na festa sem as roupas nupciais. Alguns estudiosos, eles vão dizer o seguinte, que no Oriente, algumas festas, principalmente naquelas épocas, os reis, eles quando faziam uma festa, então eles preparavam uma roupa padrão para todo mundo, e independente da roupa que você chegasse, eles pediam para que as pessoas se trocassem e vestissem aquelas roupas que foram separadas para aquela festa, para que todo mundo ficasse igual e se destacasse então o noivo e a noiva. E tudo indica que dentro desse contexto aqui, o Senhor estava falando uma parábola que o povo que estava ouvindo compreendia essa tradição, compreendia esse conceito, e aí ele pega então a compreensão desse conceito para explicar um princípio. Qual é o princípio? Obediência. Qual é o princípio? Submissão. Porque havia um convite, uns rejeitaram, outros foram indiferentes. Ele disse: agora sai e convide todo mundo, aquele que quiser venha. Os que foram porque receberam e aceitaram o convite, e no convite era necessário então trocar suas roupas por vestes nupciais, por vestes que estivessem dentro daquele padrão daquela celebração. Mas o texto diz que entrou um homem, e quando o Senhor da festa chega aqui, olha, vê que um homem estava vestido de uma roupa diferente. Isso tem um princípio, irmãos, que a gente pode extrair uma lição muito interessante. A gente não entra no céu do jeito que a gente quer, do jeito que a gente pensa, é do jeito que está no convite.
Tem gente que acha que vai fazer parte do céu porque ele compreende a palavra do jeito dele, porque ele, não, a minha interpretação é assim, não, eu acredito desse jeito, não, eu também acho que assim vai dar certo. Nós temos algo que nós precisamos pensar. Nós não chegamos lá pelos nossos méritos. Tudo é de graça, ou é a graça de Deus. Mas essa graça, ela é organizada, porque junto com a misericórdia, o perdão e a graça, tem também a justiça de Deus. E para isso as coisas são organizadas. Está aqui o convite. Mas para participar das bodas, você precisa entrar pela porta de entrada, de acordo com o que pede o convite. E diz o texto: o homem queria participar da festa da sua maneira, do seu jeito, com suas próprias vestes. No banquete do Senhor existe um estilo, uma forma, um padrão exigido pelo Senhor do banquete. Qual é a forma? Qual é o padrão? Que tenhamos Jesus como Senhor da nossa vida, absoluto. E quando Ele é Senhor, as demais coisas, inclusive a salvação, ela nos acompanha. Mas Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. E isso faz com que a gente vista, ou Ele nos vista com vestes de sangue, do sangue do seu próprio sangue. E quando nós chegarmos lá, só vai, como diz aquela música muito antiga, eu acho que não sei se é da harpa do cantor, só entra lavado pelo sangue de Jesus. Essas são as vestes nupciais da eternidade. Não há nenhuma outra forma de nos apresentarmos diante de Deus se não tivermos com as vestes do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por isso o convite é para todos os homens que querem se dobrar diante dele, aceitar o seu senhorio, vestir as suas vestes para celebrar com ele não só um banquete, mas um banquete que começa e não tem fim. Vai ser celebração, vai ser festa na presença daquele que é o Senhor de todas as coisas. Onde está então a simplicidade e a complexidade desse terceiro convite? A simplicidade está na confiança e no acolhimento. Será que eu confio o suficiente para me lançar nos braços de Jesus e saber que o sacrifício dele é suficiente para me levar para a eternidade? Será que eu acolho esse sacrifício como sendo meu e eu me entrego a ele e o reconheço como Senhor da minha vida e confio? Eu vou ser redundante, exclusivamente, plenamente, totalmente, e vamos usar todos os sinônimos para uma entrega total e exclusiva de confiança a ele. Essa é a simplicidade. Se confiamos assim, o nosso nome está escrito no livro dos céus. Se você confia assim, o seu nome está escrito no livro da vida. É confiança e acolhimento. Essa é a simplicidade. Não preciso pagar um preço, não preciso me rasgar, não preciso sacrificar. Ele já fez tudo. É só confiar, é só acreditar. Qual é então a complexidade? O eu. Muitas vezes queremos do nosso jeito, da forma que nós pensamos, com as nossas próprias vestes. Eu quero encerrar convidando você a curvar a sua cabeça e fazer uma oração nessa noite. Entregue as suas vestes ao Senhor. Qual é a sua veste? O que é que está sobre você que ainda lhe prende? Talvez a sua fama, o seu nome, talvez o orgulho, um pecado, um desejo, eu não sei. Uma coisa eu sei, Ele está nos convidando para ter uma comunhão plena com Ele. E só você pode trocar as vestes, trocar as suas vestes pelas vestes nupciais de Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos meditar na sua palavra. A minha oração é que de alguma forma essa palavra ela possa ter contribuído para a reflexão dos meus irmãos, porque na realidade o grande desejo meu nesta noite, eu sei que é o desejo do seu coração, é que cresçamos na graça, no conhecimento do Senhor. E uma vez que estamos crescendo, nós nos aproximamos do Senhor, temos a consciência de como tudo funciona no seu reino, porque nós queremos entrar nessa festa, nós queremos fazer parte deste banquete. Por isso nós aceitamos o seu convite, nós estamos aqui, nós cremos no Senhor.
cada um, Senhor, sabe o que precisa para sentar numa cadeira de honra, próximo do Senhor da mesa, para poder ser um dos primeiros a receber o repartir do pão, o beber do cálice, o reclinar a cabeça no seu ombro. Cada um sabe o que precisa para se aproximar mais do Senhor. A minha oração é que nessa noite o seu Espírito ministre de tal forma ao nosso coração, que cada um que está aqui tenha a oportunidade de confessar aquilo que precisa ser confessado, para que possa se tornar digno de participar não só da ceia, das bodas eternas do Cordeiro, mas também da ceia que estaremos celebrando daqui a pouco. Como diz a sua palavra, o Senhor é fiel e justo. Se confessarmos ao Senhor os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que seja assim, Senhor, na vida de cada crente que quer ter um compromisso e uma vida com o Senhor, para o louvor do seu nome, pois assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.